Bom dia, amigos e irmãos da CPM. Tenente Barreto aqui no nosso canal de comunicação. Eu vou pedir que vocês assistam até o final porque tem vários pontos aqui. Inclusive, desta vez, eu escrevi para a gente poder falar sobre tudo que está acontecendo no nosso meio policial militar e no meio político. Quando surgimos há cerca de 18 meses, tivemos um objetivo, que era, todo mundo já sabia, era diminuir a diferença de segundo para primeiro tenente. Quando começamos a andar pelos bastidores da Lespe do governo do estado, descobrimos que o nosso objetivo deveria ser bem maior, pois essa diferença não era só nossa. Inclusive com orientação já na época do nosso atual governador Márcio França, ele foi bem claro para a gente: vocês precisam de representação, vocês precisam ter representatividade política. Lição aprendida. Para termos nossos representantes, fizemos uma eleição interna. A Tenente Carmelídia foi eleita e merece o nosso respeito aqui. E desde já o agradecimento aos quase 18 mil votos que ela teve. Isso mostra que nós cumprimos o nosso papel e os nossos objetivos. E o movimento político e o despertar desse gigante chamado Polícia Militar, nós passamos de 2 representantes na Lespe para 7. Se contar o agente federal Danilo Balas, que é tenente da reserva, são 8. Se contar com a civil Adriana Burgo, passa a ser 9, que ela foi eleita também por causa do meio militar. Então nós temos 9 representantes. Parabéns aos 9 candidatos que estão dentro da Lespe. Isso por si só já é uma vitória. Mas ainda elegemos um senador, presta atenção, elegemos um senador, o Major Olímpio. Nunca teve isso dentro do Senado. Major Olímpio, então o senhor está aí para nos representar. Parabéns pela expressiva votação. Parabéns e sucesso nessa nova empreitada. E mais 5 deputados federais eleitos por São Paulo. Então aprendemos a nossa lição. Para todos eleitos, parabéns. Agora é hora de saber que nós temos um objetivo. Vamos dar parabéns àqueles que fazerem bem o seu trabalho, como também vamos pegar no pé àqueles que não fizerem bem o seu trabalho. E vamos fazer da CPM um canal disso, de divulgação do que está sendo feito. Ponto. Vocês vão falar mal ou bem? Não vamos falar nem mal nem bem, vamos fazer a divulgação do que está sendo feito. Só isso. E nós mantivemos o nosso discurso, que é apoiar quem nos apoia, fazer política positiva e um foco por vez. Só para se ter ideia da importância disso, essa semana nós já voltamos para a Lespe, terça-feira. Fomos muito bem recebidos por todos. Então, manter isso em mente, política positiva. Quem não quiser fazer, cada um com seus problemas, cada um siga o seu caminho, que daqui a 4 anos nós temos novamente aí novas eleições e podemos trocar. Simples assim. Todos nós, nos grupos da CPM, então, pessoal da CPM, vamos prestar atenção nisso. Todos nós somos Bolsonaro, ponto. Não tem dúvida disso. Nossos grupos estão perguntando quem que nós vamos apoiar para governador. Resposta simples. Apesar das inúmeras tentativas de não apoiarem o atual governador Márcio França, a CPM apoia Márcio França. Sabe por quê? Porque quando fomos buscar informação, ele foi a primeira pessoa a ser honesto com a gente. Vocês precisam de representação. Outra coisa, o Márcio França não é do PSDB, que há mais de 20 anos no poder deixou a Polícia Militar ser o 23º pior salário da federação, como se isso não bastasse, ter 88 policiais mortos só esse ano e ser normal. Não pode ser normal, isso é inversão de valores. Quando que a gente vai parar e pensar nisso? Então, 2 motivos, mais um. Foi o único que falou abertamente com as associações. Márcio França subiu lá, colocou a cara a tapa, falou o que pensava, como pensava. Qual outro deputado fez isso? Ele pode até não cumprir
Vai ter os céticos falando, ele não vai cumprir o que falou, não tem problema. Mas ao menos colocou a cara a tapa e nós temos o que cobrar porque foi falado, foi gravado. Inclusive nós transmitimos no dia. Então aqueles que são contras, eu tenho uma notícia para vocês. Ele foi o único que se dispôs a fazer isso. Então, vamos parar para pensar um pouquinho. Ele prometeu deixar todos os funcionários públicos, não só a Polícia Militar, com salários dignos. Não sei se ele vai ter oportunidade de fazer isso, mas com certeza vai ter o nosso apoio. Tem uma vice que nos conhece, seu histórico de caráter e competência, Coronel Nicolucci. Inclusive, quem nunca trabalhou com ela conhece ela e conhece muito bem o seu papel. Conhece muito bem o nome da Coronel Nicolucci. Pois o pai dela também foi policial militar, então tem gente que conhece o pai dela. Mas ela é uma pessoa ímpar e foi a primeira a se reunir com a gente. Assim que teve a definição, nos reunimos na associação, na OPP, lá em Mogi, e ela foi bem clara. Não vou prometer o que eu não posso, mas uma coisa é certa. Vou prometer que vou fazer o possível para a Polícia Militar. Então, a Secretaria de Segurança Pública tem um ganho enorme com ela. Então, parabéns ao Márcio França pela escolha. E o mais importante foi um dos políticos que nos disse cara a cara que a gente precisa. Tivemos um monte de bonzinho no meio do caminho. Mas ele não, ele foi honesto. E honesto é o que ele está sendo de novo. Inclusive a ideia da PEC partiu dele. Quem tiver a oportunidade de conversar, inclusive eu acho que já foi passado isso em alguns vídeos, ele falando, pergunta para os tenentes de quem foi a ideia da PEC. Foi dele. Aí vai vir os pessimistas. Se ele deu a ideia, por que ele não aprova? Porque a PEC é aprovada dentro da Assembleia. Mas eu tenho certeza que se a PEC não for aprovada, ele vai fazer a parte dele. Só que para a PEC ser aprovada, nós temos que fazer a nossa parte. A PEC está em tramitação na LESP e o responsável por pautá-la é o presidente da LESP, deputado Cauê Macris. Anotem o telefone dele aí para ligar lá na Assembleia, 3886-6301. De novo, 3886-6301. Liga lá na LESP e pergunta quando que vai ser pautada. Ah, só um detalhe, o Cauê Macris é do PSDB. Não fez até agora, não vai fazer antes do segundo turno. Apesar de ter prometido que o faria logo após as eleições. Temos 22 líderes gravados em vídeo dizendo que vai apoiar a PEC se ela for colocada para votação. Então a nossa parte, administradores, nós estamos fazendo. A pergunta é, você está fazendo a sua parte? Para fazer a sua parte é simples, né? Façam as contas. Porque o governador é a nossa melhor opção. Ou melhor, ele não é a nossa melhor opção, ele é a nossa única opção. Porque a gente já tem o governo do PSDB. Qual é a opção ao governo do PSDB hoje? Que estava aí até junho, abril, por aí. A Márcio França. Então as nossas metas, vamos voltar à nossa realidade, passa a ser continuar mandando moção de apoio na LESP. Nunca isso foi feito na história do estado de São Paulo. Nunca teve tanto a moções de apoio. Já estamos chegando a 200 moções de apoio dentro da LESP. Senhores deputados, as cidades estão falando, olha, a polícia é mal paga. A polícia precisa ter uma equalização do salário. Temos quase 230 mil acessos no site da LESP. Então vamos continuar acompanhando a tramitação no site da LESP. Todo dia entrar lá, ver o que está acontecendo, se teve alguma coisa, se teve alguma mudança. Continuar visitando os deputados nos seus gabinetes. Então toda vez que você passar pela LESP, para lá. E não é só isso, não é só parar lá na LESP. Mais importante do que isso, vai visitar o gabinete do deputado Cauê Macris. Ele tem gabinete em Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Americana. Então passa por lá, e se passar na LESP, vai lá dentro da presidência, procura o gabinete da presidência e pergunta, olha, quando é que vai ser pautada a PEC 2? Sempre que estiver em São Paulo, passa na LESP, não deixa disso. E vamos lembrar de uma coisa, o presidente da CPM, Tenente Torres, convocou
para estar todo mundo que puder lá na Lesp às 16 horas, ou no dia 16, terça-feira que vem, às 13h30, para mostrarmos que estamos unidos, fortes e focados. Não vamos deixar a PEC morrer. Se é isso que eles querem, nós não. Vamos lá bater em tudo que é gabinete e falar, ó, a PEC 2, como é que tá? Márcio França, 40, nossa única opção. Bolsonaro, 17. Se alguém tinha dúvida quem a CPM está apoiando, tá aí, tá? Utilizem o grupo para postagem referente a estratégias para deixar a CPM mais forte e nós mais próximos da aprovação da PEC. O direito não socorre a quem dorme. Quem não gosta de político será governado por maus políticos. E vamos cada um fazer a nossa parte. E a nossa parte é moção de apoio, visitar a Lesp, visitar os deputados, acessar o site para verificar como está acontecendo e estarmos unidos, focados e fortes. Abraço a todos. Terça-feira nos encontramos na rampa de acesso da Lesp.